Seja bem-vindo ao Aprenda Mais. E nessa semana estamos entendendo a tricotomia humana. Eu sou o pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Você já é inscrito em nosso canal? Se não, clica aí no sininho, se inscreve, você vai ser informado de todos os vídeos que nós lançamos no canal em primeira mão. No primeiro episódio, nós demos uma introdução sobre antropologia bíblica. Vimos a definição do homem como uma parte material, o corpo, e uma parte imaterial, alma e espírito. Falamos ainda sobre a linha doutrinária que entende que o homem é dicotomista, tendo apenas uma parte corpórea e apenas uma parte espiritual. E estamos baseando os nossos estudos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina, na tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Falamos ainda no primeiro episódio sobre o corpo, os elementos, as suas faculdades. E hoje o nosso propósito é falar sobre o espírito. O espírito é a parte do homem que tem uma ligação com as coisas espirituais, com o mundo espiritual. É ele que leva o cristão à presença de Deus. Nenhum ser vivo além do homem possui espírito. João capítulo 4, verso 24, veja que profundidade nos narra essa palavra. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja essa revelação de João, dizendo que se Deus é espírito, se nós quisermos o adorar, precisamos também o adorar em espírito. Gênesis capítulo 2, verso 7, um texto já bastante falado no nosso estudo, naquele momento em que o Senhor soprou o fôlego de vida sobre o homem, essa palavra sopro se traduz como ruach, indicando que esse espírito foi soprado sobre o homem. No Novo Testamento, o termo espírito é pneuma e possui o mesmo sentido de ruach. Mas quando essa ligação espiritual com Deus acontece? A própria palavra já nos remete a isso, que a nossa plena comunhão com Ele é estabelecida nos momentos de oração, de adoração, de busca, de entrega, em que nós sentimos a sua presença. Essa ligação só é quebrada e desfeita quando nos entregamos aos frutos da carne, deixando o nosso espírito fraco, sem força para dominar a nossa alma. E assim enfraquecemos ou até perdemos uma ligação com o Senhor. O Espírito representa a natureza maior do homem e rege de modo elevado o caráter humano. O Espírito procura reger o homem segundo o propósito de Deus, tentando transformá-lo a cada dia verdadeiramente em alguém à sua imagem e à sua semelhança, a fim de que, assim, possa cumprir a sua missão aqui na Terra. Deus habita no Espírito. E é o Espírito que nos dá essa plena consciência de Deus. Podemos observar três funções básicas do Espírito. A primeira delas, a consciência, que é o discernimento daquilo que é certo ou errado. Não por meio de uma influência que está na mente ou de algo que nós adquirimos, mas algo espiritual. Frequentemente, o raciocínio justifica coisas que a nossa consciência julga se é certo ou errado. O trabalho da consciência é independente e direto. Deuteronômio capítulo 2, verso 30, esse texto nos diz: porquanto o Senhor teu Deus endurecerá o teu coração. Romanos 8,16, o texto é claro, diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Veja o nível de consciência que o Espírito nos dá, de que somos verdadeiramente filhos do Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, verso 13, Paulo diz: não tive descanso no meu espírito. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, a palavra é clara, diz que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. São esses sentimentos que através da consciência o Espírito nos dá. Podemos destacar uma segunda função do Espírito, que é a comunhão. A comunhão é adorar a Deus e nos fazer estar perto, íntimos com Ele. As funções da alma, elas são incompetentes para adorar a Deus. Deus não é percebido pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, mas sim diretamente pelo nosso Espírito. Nossa comunhão com Ele é pelo Espírito. Veja o que diz João 4,23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Veja essa busca que o Senhor está
procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que se entregam, que deixam o Espírito fluir sobre o seu corpo, dominando a sua alma, tendo a consciência e a necessidade de viver em constante adoração com o Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Veja essa consciência que o Espírito nos dá, de que não somos escravos, não temos por que temer, porque o Espírito coloca em nós uma certeza de que temos um Pai, e por isso declaramos, Abba, papaizinho querido. Lucas capítulo 1, verso 47, e o mesmo Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Esse Espírito que está em comunhão com Ele, testifica para nós de que estamos em plena comunhão, intimidade, relacionamento com o nosso Pai. E a terceira função do Espírito é a intuição. O Espírito é o órgão sensitivo do ser humano. Envolve um sentimento, uma percepção direta, independente de qualquer influência exterior. É aquele conhecimento que chega a nós sem qualquer interferência da mente, ou de emoção, ou de vontade. O papel da mente e da alma nesse momento é ajudar a entender aquilo que por intuição nós estamos recebendo pelo Espírito. Marcos capítulo 2, verso 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Veja a intuição recebida pelo Senhor, a revelação de que o coração daqueles homens estavam maquinando contra Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do Senhor, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. É o Espírito que nos mostra aquilo que o Senhor quer colocar em cada uma das nossas vidas. É o Espírito que nos direciona. E essa intuição nos insere no plano e no propósito do nosso Pai. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja essa relação do homem natural. Um homem que não esteja sensível ao Espírito, ele não consegue perceber, nem pela intuição, nem pela comunhão, nem pela consciência, aquilo que Deus quer falar. E lhe parecem loucura, algo sem o menor senso, pois essas coisas só se discernem espiritualmente. Deus se comunica comigo e com você pelo Espírito. Alinhe o seu Espírito com o Espírito do Senhor. Esteja pronto no Espírito a receber os comandos do nosso Pai. Faça com que no seu corpo, na sua estrutura corpórea, o Espírito seja dominante e possa comandar a sua alma. E por falar em alma, amanhã, no nosso episódio, iremos aprofundar qual o papel da alma na tricotomia humana. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e vem amanhã conosco aprender mais sobre a alma.